Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Cuca, Centro de Umbanda Caminho Jaruanda. E hoje a gente vai dar continuidade àquele nosso bate-papo sobre chakras. A gente começou lá com o Muladhara, o básico, que está lá na base da coluna, e hoje a gente vai falar do Swadhisthana. O Swadhisthana é o chakra sexual. É o chakra também em algumas literaturas aqui do Ocidente, a gente ouve como esplênico, mas é um chakra muito importante. A gente não pode nunca achar que um é mais importante do que o outro. Não existe isso. Todos eles têm uma função e se algum deles desregulariza, se algum deles dá problema, a gente não fica bem, porque nós precisamos de todos eles equilibrados. O Swadhisthana, como todos eles, está ligado a uma glândula, né? A glândulas. Os 7 principais estão ligados sempre às glândulas. Então, esse Swadhisthana está ligado aos ovários e aos testículos. Então, ele é aquele chakra que vai movimentar a criação. E aí, nesse caso, a criação de um novo ser, de um bebezinho. Então, sem isso, a gente não tem os bebês. Então, a gente vai perceber que essa forma da gente olhar é só quase metafórica, porque ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que a criação de um novo ser. Ela é a nossa própria criatividade. Então, toda a nossa criatividade vem desse chakra, vem desses chakras principais, esses que estão lá embaixo, da base. Principais nesse sentido, de estarem lá embaixo, na base. E se a gente observar uma coisa e começar a observar nosso corpo, que é algo que ainda temos dificuldades, ainda estamos muito na mente e esquecemos de ver as sensações no corpo, observem o seguinte: quando você tem uma ideia criativa. Quando você tem uma ideia criativa, não é na mente. A gente acha que é na mente a energia, porque ela vai ali, é a forma que ela lê, a forma que a gente consegue entender a linguagem dela para a gente colocar algo em ação. Então ela vai ali se formar. Mas a energia realmente da criatividade, ela vem de baixo para cima. E se a gente observar nessa hora, que dá aquela ideia, né, brilhante, que vem aquela coisa maravilhosa e tal, observe, vem de baixo para cima. Ela brota, é como a natureza. É como uma semente, ela germina, ela vem lá de baixo. Então, se lá embaixo, se nesses chakras e principalmente no Swadhisthana a gente não estiver bem com ele equilibrado, nossa criatividade vai estar afetada. E aí a criatividade de que forma? Qualquer forma. Em fazer um prato de comida, em pintar um quadro, em fazer coisas simples ou coisas que se considerem grandes artes. É preciso para isso criatividade, e é preciso desse chakra. Escrever textos, falar coisas, tudo isso é preciso criatividade. Então esse chakra tem que estar bem. Quando a gente visualiza a cor dele, que é a cor laranja, a gente vai ter uma ajuda nisso. Então pode-se meditar nesse chakra, visualizando essa cor laranja. Onde é que ele se localiza? 2 dedinhos abaixo do umbigo, ali no baixo ventre. Então ali a gente coloca a nossa coluna o mais reto possível, se puder, se assim tiver saúde para isso, e vai visualizar uma luz laranja nesse local, que é a cor dele. Então ali a gente vai começar a sentir como é que nós estamos em relação à nossa criatividade, à criação, em relação ao outro, como é que a gente se relaciona com o outro, né? Porque uma vida sexual desregrada, seja ela para demais ou para menos, ou seja, a pessoa não sente nada, não quer nada, né? Aquilo está morto, alguma coisa nesse chakra que tem que ser visto, porque todo o nosso corpo ele precisa funcionar direitinho. Então, de que forma ele vai funcionar? Mas fulano, por exemplo, não tem vida sexual e colocou isso, direcionou isso para um outro lado. Sim, mas ele vai ter que direcionar.
ele vai ter que levar para um lado de criatividade, senão ele vai ficar doente. Então, é a questão de que muitas pessoas, ou algumas pessoas, né, optam por não ter vida sexual, por não trabalhar essa parte, tudo bem. Mas se essa pessoa não canalizar essa energia, porque ela existe, ela não pode ser negada, ignorada, se eu não canalizo, eu vou ficar doente. E aí posso ter doenças em órgãos nessa área, posso ter a minha criatividade totalmente fechada, começo a ficar tímido demais, é um dos desequilíbrios desse chakra, é a timidez em excesso. Não é aquela timidez da característica da pessoa que é tímida, que é mais reservada, não. É a timidez quando afeta a vida da pessoa. Então ela tem problemas em sociedade por conta disso. Então não tem coragem, se fecha. É um dos problemas quando esse chakra não tá legal. Coragem, ir à frente, fazer as coisas, realizar. O Muladhara, que a gente falou da primeira vez, né, o primeiro chakra, ele também tem muito essa característica. Então, esses dois são básicos, eles estão ligados à Terra, eles estão ligados a energias telúricas. Eles são aqueles que puxam a força da Terra. Eles são aqueles que depois irradiam para outros. Se nós estivermos sem ter esse abastecimento acontecendo, nós vamos adoecer. Então, é preciso estar com ele equilibrado. Se eu vou direcionar para um lado ou para o outro, isso aí vai ser escolha de cada um, vai ser como cada um vai perceber isso, mas a gente simplesmente não pode ignorar. Existe ali uma força pulsando, e se ela não estiver bem, ela vai me trazer prejuízo. Então eu preciso canalizar para outras coisas. E muitas vezes as pessoas canalizam para trabalhos, né, para ajudar ao próximo, mas aí tem que ser realmente uma consciência de que está canalizando e não ser uma fuga. É outro problema desse chakra. Então pode ser, eu posso dizer, não, mas eu peguei toda essa energia que eu tenho e coloquei ali, um determinado trabalho. E muitas vezes não é isso. Você não conseguiu colocar, não transformou essa energia e está adoecendo por conta disso. Então, para termos vitalidade, para termos criatividade, para nós percebermos essa semente brotando, para a gente estar sempre se sentindo vivo, é preciso que esse chakra esteja bom, esteja bem. Então, em yoga, por exemplo, a gente tem algumas posturas, como tem lá, quando a gente falou no Muladhara, né, que ele fica, você pode fazer o Tadasana, que é a postura da montanha. Para o Swadhisthana, a gente pode fazer postura de Padmasana, que é quando a gente senta com as pernas em postura de lótus. Então, é uma postura que vai ajudar nesse chakra. Existe também Paschimottanasana, que é uma postura que a gente chama de pinça, em que as pernas ficam esticadas e a gente dobra o corpo à frente, sentado. Também vai trabalhar bem esse chakra, é muito bom para isso. Esses chakras todos, os básicos, né, os que estão lá embaixo. Então, com todas essas buscas, ou seja, com todas essas tentativas da gente equilibrar, melhora, ajuda muito. Mas é preciso a gente também equilibrar dentro de nós. É preciso que a gente olhe realmente, e aí entra uma coisa que também é muito difícil para nós, porque mexe com sombras. É um chakra que vai mexer com sombras. Para você olhar para ele, para você olhar para o que é básico, para o que é instintivo, para o que está lá dentro, é preciso mergulhar fundo. Mergulhar fundo e perceber que energias são aquelas que estão ali e como eu lido com aquilo na minha vida e como eu me expresso na minha vida. Então, é mais uma característica desse chakra, é esse olhar interno, é olhar para a sombra. Ele tem muito isso, é preciso senti-lo. Então, legal para isso, se tiver oportunidade, se sentar na terra, na areia, na grama, sentir a base da sua coluna no chão. Então, tudo isso vai trabalhar. A gente começa a sentir aonde? De novo, no corpo. É o corpo, é ele que recebe essa informação para que eu consiga entender, né? Então, ali eu já vou perceber, opa, peraí, é aqui que tá, o negócio tá pegando, ou não tá pegando, ou eu tô bem, ou eu não tô.
Então, olhar para esse centro de força, né? Aqui no Ocidente a gente normalmente chama de centro de força, mas é um chakra, porque quer dizer roda, ele está sempre girando. Olhar para essa roda que gira e ver como é que ela está girando. Observar como é que estão essas energias em mim. E isso é questão mesmo de autoobservação. Meditação, como sempre, é o caminho para essa autoobservação, que vai ajudar muito nesse aspecto. Okay? No próximo a gente vai falar no Manipura, é o próximo chakra para a gente conversar. Fiquem bem, um abraço a todos.